Boa tarde a todos, nossa equipe é a número 4. Meu nome é Gabriela. Eu sou a Ana. Eu sou a Michelle. Eu sou a Raíssa. Eu sou a Milene. E a gente vai falar sobre como a guerra entre a Ucrânia e a Rússia afetou o agronegócio brasileiro. Resumo do primeiro ano da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O marco inicial ocorreu no dia 24 de fevereiro de 2022, com a invasão russa ao território ucraniano. Por meio de ataques terrestres e aéreos, a Rússia deu início ao que chamou de Operação Militar Especial. As tensões entre os dois países vêm de longa data. Desde a sua independência, na década de 1990, a Ucrânia busca aproximações com nações ocidentais, como a entrada na OTAN. Esses movimentos descontentaram a Rússia. Em 2014, o país já havia invadido a Crimeia, península do sul da Ucrânia, com o objetivo de anexá-la ao seu território. A área tem posicionamento estratégico tanto para comércio quanto para atividades militares. Em 2022, o avanço da OTAN no leste europeu foi usado como justificativa para um novo ataque russo, que acabou culminando no conflito que dura até hoje. Segundo o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a presença da aliança na região se caracteriza como um risco à segurança de seu país. Os ucranianos acreditam que a guerra está sendo usada pelos russos como uma forma de restabelecer a zona de controle e influência que a antiga União Soviética exercia na região. A estimativa da ONU, divulgada em abril, é de que 8.500 civis perderam a vida e outros 14 mil ficaram feridos na guerra. Segundo estimativas, cerca de 8,1 milhões de ucranianos buscam refúgio em outros países da Europa. O Banco Mundial também avalia que serão necessários 411 bilhões de dólares para reconstruir a Ucrânia após a invasão russa. Além de violência e destruição, a guerra provocou consequências para a economia local e global. A Rússia era uma das principais fornecedoras mundiais de gás e petróleo até o início do conflito. Descontentes com a invasão, diversas nações aplicaram sanções contra o país, obrigando os russos a encontrar novos parceiros para seus negócios. Com o corte nas relações comerciais com a Rússia, a demanda mundial por petróleo e gás aumentou, o que fez com que os preços aumentassem. O resultado foi um impacto direto no bolso da população, especialmente aos residentes da Europa, que tiveram que gastar mais com esses itens e perderam o poder de compra em função da alta inflação. Quais os impactos da guerra no Brasil? Bom, o nosso tema de estudo ele se encaixa no tema de estudo 2, que é o produtivo societário hegemônico na atualidade, que está ligado às questões sociais, políticas e econômicas, tendo como principal objetivo demonstrar a fragilidade que o Brasil possui na questão do abastecimento de fertilizantes, de minerais, químicos, orgânicos, sintéticos ou naturais, tendo em vista que até o ano de 2021 a Rússia era um grande exportador dessa commodity para o Brasil, sendo o Brasil um grande importador do mundo inteiro, estando apenas atrás da China, da Índia e dos Estados Unidos. E com o cenário econômico nos últimos anos, fez com que a Rússia invadisse a Ucrânia no ano de 2022, trazendo inúmeros problemas, inúmeras consequências, não só para os países em questão, mas também para o mundo inteiro, ocasionando uma paralisação, gerando um efeito dominó na produção e, consequentemente, na distribuição de alimentos. E com isso tudo, a gente pode perceber que, apesar que o Brasil ser um grande produtor de commodity, ele tem uma enorme deficiência nas indústrias químicas, não sendo autossuficiente na sua produção de fertilizantes, devido a questões de infraestrutura, políticas, entre outras. E para estar dando um embasamento, agora a gente vai entrevistar alguns produtores rurais aqui da nossa região, de diferentes tamanhos de terra, para estar dando a perspectiva deles, o ponto de vista, se o conflito realmente impactou na questão dos preços dos fertilizantes. Meu nome é Ademir Antônio Barel, moro na cidade de Realeza, Paraná. Sou um produtor rural, me considero pequeno, tenho apenas 17 hectares de terra, uso adubos químicos, compro na empresa da Coimbra, da mesma cidade, e esse ano senti diferença no preço do adubo no ano passado.
ele sempre gerou adubo em torno de 1,2 em valores de saca de soja. O ano passado ele chegou a 1,6. Foi muito difícil para nós pequenos agricultores. E esse ano já está dentro do patamar esses preços do adubo em valor de soja. Esse aí está muito bom para nós. Boa tarde. Boa tarde. Wagner Jacó de Oliveira, pequeno mini produtor rural pecuarista aqui na Realeza, Paraná. A gente explora a propriedade aí em regime de economia familiar. Aí temos 30 mil hectares ao todo, entre a exploração da pecuária leiteira, que é o principal, e planta um pouco de soja também, um dos principais objetivos para plantação de cultura, e milho, que é o principal que é o uso de silagem, e também quando dá a remanescente de silagem colhe grão, mas é usado aí para tratar o bicharedo. E nesse último ano aí a gente sentiu na pele aí o aumento aí dos insumos, principalmente dos fertilizantes, os agroquímicos também defensivos, mas os fertilizantes aí que teve uma subida aí de 100%, em casos até mais. E o produto também teve uma subida quase que paralela, mas não chegou. E agora, nessa descida aí do pós-guerra, quer dizer, pós-guerra não, pós-influência da guerra, que ainda tem um pouco de influência, e estamos amargando aí, porque os produtos baixou, isso tanto o leite quanto os grãos, baixou além do que baixou o custo, e tá ficando complicado. Então a gente tem que tentar reduzir custos em outras áreas e fazer girar para dar sustentabilidade. Certo. A última pergunta ficou em quais locais você comprou os insumos? As casas pecuárias aí, no geral, aí, principalmente, eu compro com a Copavel, que é a cooperativa, Copagril também, que é a cooperativa, e com a Fistarol também tem comprado alguma coisa, mas as principais, até pela sequência de coisa aí, essas três. Meu nome é Robert Ademar Fux, sou morador do município de Chopinzinho, Paraná. Sou um pequeno produtor rural desde que nasci. Temos uma propriedade familiar. Produzimos soja, milho e trigo. Compro os insumos na cooperativa. E realmente houve uma diferença muito grande aí nos valores dos insumos para a safra de 2022, devido à guerra na Rússia e Ucrânia, por ter origem da matéria-prima, principalmente dos químicos, ser originário da Rússia, como o Brasil é dependente de importar esses produtos. Então houve uma especulação mundial e realmente elevação dos valores desses químicos. Então agora nesta safra a gente pode perceber que esses valores baixaram. A guerra continua, então assim, claro que houve algumas negociações aí entre governo para que essas diferenças aí poderiam ser melhoradas, né? Baixou o valor dos insumos para essa safra, porém continua alto, né? O ganho do produtor acabou diminuindo, a margem de lucro, vamos dizer assim. Hoje baixou os insumos, mas também baixou o produto que o produtor vai vender. Então, essa diferença aí acabou diminuindo mais ainda a margem de lucro. Então, meu nome é Vilmar Antônio Venturim, eu moro na cidade de Chopinzinho,
possuo minhas propriedades lá também. Sou produtor rural há mais ou menos uns 25 anos, que eu trabalho como chefe, vamos dizer assim, das propriedades que nós temos, mas a minha vida trabalhei na agricultura. Temos em torno de 50 alqueires de terra, sendo 40 de máquinas. Considero ainda como um pequeno produtor, indo para médio ali, entre o meio aí. O tamanho da minha propriedade é 50 alqueires. Nós produzimos soja, milho, trigo, feijão, temos gado de leite também. Utilizo os insumos que a gente utiliza, o químico, biológico também. Quanto que nós utilizamos? Depende da safra que a gente planta, tipo só no soja, em torno, vamos fazer a conta em sacas, 400 sacos, sem contar a safra de inverno. Se for contar a safra de inverno, vai mais em torno de uns 250, vai lá para uns 650, 700 sacos, transforma em sacos de 50 quilos. Aonde que nós compramos os produtos? Eu compro na Coasul e Coamo, que nós negociamos. A diferença de preços entre a safra 2022 e 2023 é muito grande. A safra de 2022 foi uma safra que os nossos insumos saiu muito caro. Como que eu venho sempre falando em sacos, eu paguei em torno de 300 e poucos reais o saco do adubo ano passado. E esse ano está em torno de 160, 170, nessa faixa. Então você sente que teve diferença no preço do adubo, né, NPK, entre o ano passado e esse ano? Bastante, diminuiu bastante o valor dos produtos químicos que nós compramos, bastante. Os resultados obtidos é de que maneira o conflito entre a Rússia e a Ucrânia eles afetaram a demanda de fertilizantes e como isso causou impacto aqui no Brasil. A nossa perspectiva futura é de que o Brasil se torne um país autossuficiente e que não dependa de outros países na importação. E também como podemos solucionar e diminuir esses problemas e como podemos enfrentar esses desafios. A gente chegou numa conclusão de que os custos de ordem ambiental, tecnológicas, abandono de investimento, privatizações e logística de infraestrutura fez com que ficasse mais barato do ponto de vista político. Mas algumas empresas grandes foram atrás de fazer investimento e tudo mais, mas acabaram desistindo por conta de não ter um recurso muito alto e também, se eles fossem fazer, se tornaria caro para quem fosse comprar. Então eles meio que não abandonaram, né? E deixando assim, o setor ficou vulnerável.